Oi, Zaratini, tudo bem? Como é que você vai? Tudo bem, Miguel? Tudo bem? Tudo bom, Zaratini? Zaratini, então, foi um dia agitado na Câmara dos Deputados ontem. Você teve uma votação que derrubou alguns vetos do presidente Lula. Eu queria que você explicasse para a gente o que aconteceu, quais são as consequências dessa votação aí para o governo, qual os próximos passos agora do governo para levar adiante a reforma sobre a tributação na renda e compensar aí o orçamento do Estado. Olha, a votação dos vetos é um processo negociado, viu? É uma coisa que tem uma ampla negociação com todos os líderes partidários e representantes do governo. O líder do governo no Congresso, Randolph, ele participou toda essa negociação. Então, é lógico, o governo ele quer evitar que alguns vetos principais sejam derrubados, né? E para isso, muitas vezes, cede em coisas menores, né? Então, houve uma ampla negociação que a gente não pode dizer, ao contrário do que a mídia diz, que houve uma derrota do governo, né? O governo negociou, né, cedeu em alguns pontos, algumas coisas, e outras ele manteve o veto, manteve o que já tinha sido vetado, né? Então, tem bastante polêmica aí, mas precisaria destrinchar. Agora, eu acho que o grande momento agora é a gente debater esse famoso ajuste fiscal, né? Que o governo editou o IOF, né? Aquele decreto do IOF, depois ele reeditou o decreto com alíquotas menores, editou uma medida provisória que é a 1303, que eu vou ser relator, né? E deve editar um projeto de lei complementar que faz um corte nos chamados benefícios tributários, né, que são nada mais, nada menos do que isenções tributárias que alguns setores vêm mantendo há muito tempo, né? Algumas coisas que são corretas e justas, como por exemplo, o Simples, e outras bem polêmicas, né, e bem discutíveis. Agora, Zaratini, a gente teve, inclusive, nessa questão tributária, é tudo muito difícil negociar, né? O Executivo negociar com o Congresso Nacional. A gente lembra, por exemplo, no primeiro ano desse terceiro mandato do presidente Lula, quando houve ali aquela primeira tentativa de não prorrogar a desoneração sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia. Depois isso acabou chegando-se a um acordo, mas precisou ter ainda a intermediação, entre aspas, né, do Supremo Tribunal Federal. Qual é a tua expectativa, dado todo esse histórico, em relação à questão do imposto de renda, né, da isenção do imposto de renda? Você acha que isso, por ser algo que é mais, que as pessoas, inclusive, têm mais contato com esse tipo de realidade, com esse tipo de proposta, pode ser facilitado, até por conta de uma pressão popular, Zaratini? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, vai todo mundo estar de acordo em isentar quem ganha até R$ 5.000. Eu não vejo nenhuma dificuldade de aprovar isso. Muito pelo contrário, todo mundo deve votar a favor. O que vai ser discutido é da onde tirar a compensação dessa isenção, né? Como é que nós vamos resolver isso, né? O que a gente está vendo? Que o governo mandou o projeto aumentando a cobrança, né, sobre os muito ricos. São 140 mil pessoas que vão passar a pagar mais imposto para que a gente tenha 17 milhões de pessoas isentas ou pagando menos, que quem recebe também entre 5 mil e 7 mil vai diminuir o imposto. Então, para beneficiar 17 milhões, nós vamos ter que cobrar mais de 140 mil, que são os muito ricos, né? Agora, qual é a polêmica? Setores do centrão e da extrema-direita, eles querem aliviar esses super ricos e querem repassar essa carga tributária para empresas, né? E qual é o problema de passar para as empresas? É exatamente que as empresas também repassam para o consumidor. Então, eles não querem mexer no bolso dos super ricos. Essa é a realidade. Ô, Zaratini, a gente tem uma notícia aqui de última hora.
o Banco Central decidiu levar a taxa Selic para 15% ao ano, maior patamar desde 2006. A instituição sinalizou, né, porém, que pode interromper a alta de juros a partir da próxima reunião. O Comitê de Política Monetária justificou que cenários nos Estados Unidos exigem cautela nos países emergentes. Como é que você está vendo essa decisão? O que pode impactar? Bom, em primeiro lugar, você vê que mudou. Agora estão botando a responsabilidade do aumento dos juros na conjuntura externa, né? Não está se falando, então, na ameaça de inflação, até porque a inflação está caindo, né? Eu acho que é muito discutível essa política de juros altos, porque você vê, ela não incide sobre a questão dos alimentos. Quando você tem aumento de preço de alimentos, que foi o que ocorreu no início do primeiro semestre, né? O que os juros altos vai inibir o consumo? A pessoa precisa comer arroz, comer feijão, comer ovo, tomar café. E os aumentos do ovo, do café, do arroz, do feijão não foram por conta de um excesso de consumo. Foram por conta de que fatores climáticos, consumo na China, gripe aviária nos Estados Unidos, levaram a esses preços a subirem. E o que os juros vai combater? Absolutamente nada, né? Então, o que eles querem, na verdade, é tentar provocar uma recessão, um desemprego, para que possa reduzir o custo da mão de obra, né? E isso nós não concordamos. Nós achamos que o trabalhador tem que ter condições de reivindicar melhores salários. E o baixo desemprego está dando essas condições ao trabalhador, né? Você vê o rei do ovo aí. O rei do ovo, né, foi reclamar, aquele empresário, que é um dos maiores produtores de ovo do Brasil, foi reclamar do Bolsa Família, foi reclamar que os trabalhadores não querem mais trabalhar. Ele paga R$ 1.500 para o cara passar o dia inteiro lá na granja, né? E não tem folga, a galinha não para de botar ovo, é todo santo dia, eternamente. Então, quem é que quer trabalhar numa condição dessa? Quando a pessoa tem emprego, aí ela vai buscar um emprego que paga melhor, que trabalha menos, que é mais agradável de trabalhar. Entende? Então, o que nós estamos vivendo hoje é o Banco Central fazendo uma política que o único efeito real é o quê? Aumentar a dívida brasileira, certo? Isso eles estão conseguindo. A dívida brasileira está se multiplicando sem que o governo gaste mais, porque o que eles falam? Ah, tem uma gastança. O gasto primário do governo diminuiu de 24 para 23. Foi menos. O governo gastou menos. E aí eles vêm dizer que tem gastança. Não existe gastança. O que existe é aumento dos juros e, consequentemente, aumento da dívida do governo brasileiro. Pois é. Glauco. Zanatini, queria que você falasse a respeito de uma questão mais estrutural, né, dessa relação entre executivo e legislativo. Você foi eleito para o seu primeiro mandato, começou em 2007, né, foi eleito em 2006 e agora já está no quarto mandato. Então, você passou pelo governo Lula, governo Dilma, depois Temer, Bolsonaro e agora o governo Lula 3. Queria que você falasse a respeito da mudança que foi, de quando você entrou para agora, nessa relação do executivo com o legislativo, porque a gente teve ali um momento que eu acho que foi um momento de virada, né? A presidência do Eduardo Cunha na casa, que veio com a questão das emendas impositivas, depois nós tivemos outros mecanismos, né? Chegamos até aquilo que foi chamado de orçamento secreto. Como é que mudou essa relação entre executivo e legislativo? Isso também explica boa parte das dificuldades que o governo tem hoje no Congresso Nacional, Zanatini? Sim, uma das coisas que aconteceu ao longo desses anos foi o aumento do poder do Congresso Nacional, né? O Congresso se aproveitou de muitas coisas que estão na Constituição, porque a nossa Constituição tem coisas do parlamentarismo, como, por exemplo, a medida provisória. A medida provisória é uma coisa inventada lá na Itália, né? Tem um decreto lá da Itália, os decretos eles têm que ser votados
num determinado período, senão eles caem, né? Aqui se criou a medida provisória. Então, o Congresso se afirmou conseguindo se apropriar de uma parte do orçamento. Isso se iniciou, como você lembrou, com Eduardo Cunha, que aprovou as emendas impositivas, né? Aliás, na verdade, foi antes de Eduardo Cunha, foi Henrique Eduardo Alves, foi o primeiro que aprovou a impositividade das emendas. Depois nós tivemos o governo Temer, que era um governo fraco, né, e que queria agradar aquela base que lhe deu o governo, que derrubou a Dilma, né? E depois tivemos o governo Bolsonaro, que não tinha nenhum interesse em cuidar do orçamento. Então, para ele falava, não, olha, vocês fazem o que vocês quiserem aí no Congresso com o dinheiro. O Paulo Guedes falou isso várias vezes, né? O orçamento é do Congresso. Nós aqui queremos fazer outras coisas, né? E fizeram, né? Muitas outras coisas. Então, o que a gente tem que se preocupar agora é como é que a gente convive, né, com esse Congresso mais forte. E não só mais forte, um Congresso mais à direita, bem mais à direita do que a gente tinha na época que o PSDB era oposição. Agora, não só isso também, né, Zaratino? Porque quando a gente olha a realidade do Congresso e pensa, por exemplo, aí comparando com o momento histórico, né, da Assembleia Constituinte, onde a gente sempre teve os lobbies, né, dos mais ricos, dos empresários, do setor financista, mas tinha também, né, uma articulação de movimentos da sociedade civil. E parece que hoje, aí que eu queria a tua análise, não sei se pela composição mesmo de ser mais à direita, por conta desse empoderamento, parece que hoje só se ouve o lobby do andar de cima, né? Usando aqui a expressão que o ministro Fernando Haddad utilizou, e sendo que a sociedade civil praticamente não é ouvida, né, em grande parte pelo Congresso Nacional. A que você deve esse alinhamento, né, do legislativo em relação aos movimentos da sociedade civil, ouvindo muito setores econômicos fortes, organizados, mas muito pouco o trabalhador, de uma forma geral? Olha, bom, os lobbies empresariais, eles se tornaram mais fortes do que eram, né? Hoje a gente vê a ação fortíssima, violenta desses lobbies no Congresso Nacional, uma força nunca vista, né? Ao mesmo tempo, teve um enfraquecimento do movimento social e do movimento sindical no Brasil. O movimento sindical não consegue se recompor. E nós tínhamos antigamente o movimento de moradia, o movimento de saúde, né, que se expressavam mais fortemente no Congresso. Eu acho que falta para nós, no campo da esquerda, no campo dos movimentos sociais, um projeto mais arrojado de país. Entende? Nós precisamos nos preparar para um projeto mais arrojado. O Brasil tem grandes deficiências, né? E esse governo do Lula, ele chama de união e reconstrução. E ele está fazendo isso. Ele está buscando unir o país para reconstruir as suas principais estruturas, os programas sociais, o projeto de desenvolvimento. Mas nós precisamos dar um salto. Nós precisamos dar um salto no país. Então, veja você, nós temos 10 milhões de famílias morando em favela ou em moradias precárias, né? Ter uma política de atender esses 10 milhões de famílias. Nós precisamos melhorar o SUS substancialmente. Nós precisamos... O Padilha está dando um passo à frente agora com o programa de especialidades, mas nós precisamos um SUS mais forte ainda, com a formação de médicos, né, brasileiros que atendam a população no interior do país, nas periferias. Nós precisamos de um grande programa educacional também, de universidade. Nós temos 20 milhões de jovens em idade de estar na universidade e temos apenas 10 milhões. Nós precisamos do ensino tecnológico, do ensino técnico. Bom, por quê? Até porque não só para a pessoa ascender, mas também não existe desenvolvimento sem o fator humano. Não adianta você ter o fator econômico e não ter o fator humano. Então, nós precisamos de pessoas com capacidade, engenheiros, tecnólogos, que façam o desenvolvimento. E precisamos de um programa de saúde, de segurança pública, certo? Que elimine ou que reduza substancialmente a violência no nosso país. Então, ou a esquerda se joga num projeto arrojado,
né? E aí você fala, mas temos dinheiro para isso? Temos dinheiro para isso. Nós temos recursos do pré-sal, né? Nós temos os recursos da partilha do petróleo, nós temos os recursos das reservas internacionais, nós temos vários fundos aí que estão parados, nós temos condições de levantar muitos recursos no Brasil e fazer um grande programa de desenvolvimento que tire o país dessa situação de mediocridade e dê um desenvolvimento substancial para a gente realmente ser uma potência econômica e uma potência social no mundo. Ô, Zaratini, deixa eu trazer só um fato aqui que é um pouco engraçado e para trazer um pouco de humor aqui. Depois eu quero comentar isso que você falou sobre a infraestrutura, uma coisa importante. Mas coloca aí, por favor, Caian, esse da BIM Paralela, que a PF descobriu que a BIM Paralela espionou o Alexandre de Moraes errado. Eles monitoraram durante um tempão um cara chamado Alexandre de Moraes, não era o Alexandre de Moraes juiz. Né? É a cara do bolsonarismo isso, né? Coloca aí na tela a notícia, só para o pessoal visualizar. Coloca aí, por favor, Caian. Está na CNN Brasil. Então, a gente tem notícia sobre a BIM Paralela. Daqui a pouco o Caian coloca aí na tela essa notícia aí você vai ver. Mas você tem o indiciamento do Carlos Bolsonaro, Carlos, pelo envolvimento com a BIM Paralela, que nem é tão paralela assim. Esse apelido pegou, que estava até comentando com o Glauco, mas era o uso da própria estrutura da BIM e do ramagem. Então, algum comentário sobre isso? Olha, a gente já sabia, né, essa história da BIM Paralela, ela já vem rolando há algum tempo, e a investigação da Polícia Federal trouxe mais dados, né, mais informações. Agora parece que tem 1.500 páginas aí o inquérito, né? Os jornalistas aí estão se debruçando sobre isso e a gente vai ter mais informação, que acho que vai ser essas coisas absurdas. Não só eles errarem o nome, mas isso são planos, né? Aquele programa First Mile, né? Que é um programa que localizava as pessoas, fazia uma investigação sobre as pessoas a partir do deslocamento do celular. Absolutamente ilegal aquilo, né? Mas eles fizeram, a gente tem que denunciar isso. Ô Zaratini, aqui está na tela aí a notícia, mas voltando ao que você estava falando sobre a questão de projeto, a necessidade do governo ter um projeto que eu super concordo, ter mais ousadia, né, para levar adiante um projeto nacional mais audacioso. Seria importante também alguma coisa relacionada à mobilidade, né, porque eu, por exemplo, quando eu converso com alguns amigos aqui, até entrevistando, eles falam, né, usando o exemplo da China, né, quando eles inauguram um hospital na China, estava falando sobre melhora no SUS. Quando eles inauguram um hospital na China, eles inauguram também uma nova linha de trem até aquele hospital. Ou seja, para as pessoas, não adianta só inaugurar um hospital se ninguém consegue chegar lá. Mesma coisa com universidades, né? Então, a gente tem um problema de mobilidade muito grande. Você não acha que talvez seja um caminho também? Não, eu acho. Você é um entusiasta aí das ferrovias, eu sei disso, Miguel. Nada justifica que o Brasil não tenha ainda uma linha de trem de alta velocidade. Né? As pessoas estão pagando R$ 1.500 para ir de São Paulo ao Rio de avião e mais R$ 1.500 para voltar. Um verdadeiro absurdo. Né? E um tipo de transporte poluente, horrível. Então, nós precisamos dar um avanço. Agora, o que eu digo, se a gente não tiver engenheiros no Brasil, como é que nós vamos construir tudo isso? Né? Como é que nós vamos desenvolver tantas rodovias, tantas ferrovias, tantos portos, aeroportos, indústrias, né? A indústria petroquímica, que nós precisamos retomar o desenvolvimento dela, nós precisamos ter gente preparada. Né? Então, isso é fundamental. O Brasil tem 10 milhões de estudantes universitários, 50% é ensino à distância, certo? Que, bom, é um avanço em alguns aspectos, mas é uma coisa que não é tão qualificada como o ensino tradicional que a gente defende aqui. Então, eu acho que a gente precisa ter um investimento. O Lula está certo quando ele
fala, eu vou construir mais 100 institutos federais, vou construir mais 10 universidades. Ótimo, certo? Mas nós precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos muito mais. Nós precisamos atender toda essa juventude, preparar ela para trabalhar com inteligência artificial, para trabalhar com a informática. São coisas que estão vindo aí. E qual é a nossa preparação para isso? É muito pouca. Então, nós precisamos investir fortemente na educação também, até para fazer as ferrovias, entende? Eu tenho essa tese. Eu acho que, não que a gente coloque ela como secundária, mas ela precisa de ter todo esse investimento humano também. Ô, Glauco, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para o Zaratini. Só trazer mais um dado aqui do dólar. Hoje o dólar caiu mais uma vez para 5,49. Coloca aí na tela, por favor, Caian. Aí saiu, eu sinalizei um mês, né? Está caindo bastante. Isso deve se refletir nos alimentos, né? A inflação de alimentos já está caindo bem, caiu no último IPCA, caiu bem a inflação de alimentos. O desemprego caiu, também está caindo. Então, realmente, só falta resolver o problema dos juros, né? Os juros básicos permanecem como o único indicador econômico que está aí na contramão de todos os outros. A inflação está caindo, o dólar está caindo. Agora, a atividade econômica está subindo. Será que o Banco Central está esperando que só se cair realmente a economia? Parece que eles querem que a economia caia, mas a economia não cai, né? Eles sobem o juro, a economia sobe. O Miguel, é uma coisa, Glauco, é uma coisa fantástica, porque a economia brasileira, você tem um setor formal, né, que são as pessoas que trabalham registradas, são as empresas que pagam os impostos, então, e você tem um outro setor informal que ele movimenta a economia numa força gigantesca. Então, às vezes a gente pergunta, mas como que está crescendo com esses juros? Porque ele se organiza de uma outra forma, não é só da forma, vamos dizer assim, formal, né? Então, isso, eu me lembro, eu vivi a época do Fernando Henrique Cardoso, que ele tinha aqueles caras no Banco Central, aquele Gustavo Franco, depois veio aquele outro que ficou muitos anos lá, agora esqueci o nome dele, ficou muitos anos, né? E eles faziam uma política de juros pesada para brecar a economia. Eu tinha um professor de economia que dizia, um húngaro, ele falava, Zaratini, isso aqui é impressionante, os caras batem na economia, bate, e a economia não cai, ela resiste, né? Ela resiste. Então, a economia brasileira é muito forte, porque nós temos um mercado consumidor grande, nós temos recursos naturais. Glauco, o deputado caiu, né? Parece que teve uma queda aqui de internet, o deputado. Não, tá, tudo bem. Hoje tá. Que já mostra também a qualidade dos serviços privatizados que fornecem aí o acesso à internet no Brasil, né, Miguel? Não, isso é outra coisa que o governo Lula vai ter que investir muito também, o serviço de internet. Tem que lançar um concorrente aí para a Starlink. A gente não pode ficar dependendo de Starlink. A China está lançando aí muito satélite. Ela vai lançar um concorrente para o Starlink. Já está preparando. Só que os satélites estão entrando na atmosfera. Ele já voltou aqui. Ele deve ter recebido alguma ligação. O presidente do Banco Central, que ele devia estar querendo lembrar, deve ser o Armínio Fraga, imagino, né? Hein, Zaratini? Era Armínio Fraga que você estava querendo lembrar, né? Não é o Armínio Fraga, não. Era um outro. Meirelles. Não, antes dele. Era o ministro da Fazenda, na verdade. O Pedro Malan. Pedro Malan, exatamente. Então, você vê, a gente viveu aquele momento, e naquele momento era uma coisa maluca, entende? Eles não conseguiam derrubar a economia. Como agora, né, o Banco Central atual, né, não consegue também fazer. Você vê na pandemia, com toda aquela situação, a economia deu um baque inicial e rapidamente ela retomou. Né? Então, eu acho, viu, gente, que é muito difícil eles conseguirem
fazer essa crise artificialmente, viu? Essa crise teria que ser realmente uma crise com outras características. Zaratini, eu queria te perguntar agora sobre algo que já é a pauta a pauta atual, que é a eleição, né? São as eleições de 2026. E a gente tem um objetivo declarado desses extremistas, né, do grupo bolsonarista, de tentar conseguir uma maioria no Senado, sendo que eles conseguiram, na verdade, obtiveram, se a gente for somar todos que gravitam nesse campo, um resultado considerável em 2022. Como é que está a preparação do PT, da esquerda, de uma forma geral? Isso tem sido discutido, não só a eleição do Senado, mas também estratégias, articulações para a eleição da Câmara dos Deputados, Zaratini? Olha, nós vamos ter a eleição do PT antes, né? Dia 6 de julho, está muito próximo aí, daqui a 18 dias, nós vamos ter as eleições internas do PT, que há 6 anos que não fazia eleições, né? E essa eleição vai definir uma nova direção do PT. A partir daí, no meu modo de ver, é que nós vamos ter o início dessas articulações nos estados, formar os palanques, né? Discutir isso com as forças políticas que vão vir com a gente, né? E é aí que eu acho que a gente vai ter essa construção. Então, eu diria para você que o segundo semestre vai ser um segundo semestre de muita articulação política, né? Não só nossa, porque o outro lado também está bagunçado, né? O nosso lado está menos bagunçado que o deles, porque nós temos um candidato a presidente. Eles têm vários candidatos a presidente, então eles precisam se acertar. E nós precisamos acertar os palanques estaduais. Esse, sim, é o nosso desafio. Inclusive, o ex-ministro José Dirceu deu uma entrevista ontem para a Globo News e ele falou da disputa do governo de São Paulo, né, dizendo que existem 3 ou 4 candidaturas fortes para o governo de São Paulo. Citou 2 figuras do PSB, né, o ex-governador de São Paulo, hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, também o ex-governador Márcio França, e falou a respeito de Fernando Haddad e também de Marta Suplicy. Como você vê primeiro esses nomes? E eu sei que você está falando aqui que ainda vai discutir, mas você tem alguma preferência, Zaratini? Dá para ver, por exemplo, esse daqui é bom para o governo, mas esse aqui seria muito forte para uma disputa do Senado também? Olha, eu acho que eu vejo esses 3 nomes aí, o Geraldo Alckmin, o Haddad e o Márcio França, são 3 nomes muito bons, né? Tanto o Alckmin como o Márcio já foram governadores, né? O Haddad foi o melhor candidato que nós tivemos até hoje, foi para o segundo turno, foi muito bem votado. Então, nós temos 3 nomes bons, né? É lógico que vamos ter que vencer resistências, né? Porque o Haddad coloca muitas reticências, se vai ser candidato ou não. O Geraldo Alckmin, logicamente, quer continuar como vice-presidente da República. Então, tem várias definições aí que a gente vai ter que acertar ainda, né? Não dá para dizer ainda, cravar, mas eu acho que são 3 nomes bons. Glauco, deixa eu liberar aqui o deputado. Zaratini, muito obrigado, então, pela entrevista aí. Boa semana para você, bom feriado também. Um grande abraço. Obrigado a vocês, gente. Bom feriado para todos que estão nos ouvindo também. Valeu.